Camila colocó o envelope branco sobre a mesa de vidro, exatamente no centro onde todos na sala pudessem ver. A reunião de terça-feira na Prisma Consultoria sempre reunia 12 pessoas ao redor daquela mesa oval, mas naquele momento pareciam ser quem, porque o silêncio depois do gesto de Camila ocupou cada canto da sala, como se fosse gente. Beatriz Vasconcelos sentada na cabeceira com uma caneta dourada girando. Entre os dedos olhou para o envelope e depois para o rosto calmo de Camila, sem entender de imediato o que estava vendo. Pedido de demissão, disse Camila com a voz baixa mas firme sem tremer. Efetivo a partir de hoje sem aviso prévio cumprido, conforme permite-me o contrato depois de 2 anos completos de casa. Ninguém na sala se moveu. Ricardo, o gerente financeiro, deixou a caneta cair no bloco de notas com som seco que pareceu absurdamente alto. Beatriz riu uma risada curta e sem graça, do tipo que as pessoas usam quando não sabem o que fazer com a própria surpresa. Voce está brincando, falou Beatriz ainda sorrindo, mas com os olhos já duros. Temos a apresentação da conta del Monte M40. E 5 minutos de voce é a única que conhece os números de cabeça. Camila levantou-se e ajeitou o paleto cinza claro, que vestia todos os dias como uma armadura discreta, e não respondeu à provocação. Passou os olhos pela sala por Ricardo, por Fernanda do setor de comunicação, por Tiago que sempre evitava confronto e agora fingia ler algo no celular, e por fim voltou a olhar para Beatriz. A senhora vai encontrar tudo organizado na pasta compartilhada, disse Camila. Toda a documentação da conta del Monte e os contatos, os históricos de negociação. Deixei tudo pronto ontem à noite porque sabia que hoje seria o dia. Voce sabia, repetiu Beatriz e a palavra saiu como uma acusação. Então isso é espetáculo. Voce quer nos ver em pânico. Não respondeu Camila e pela primeira vez em muito tempo permitiu que resquício de emoção atravessasse sua voz não alto apenas presente. Eu só não tenho mais nada para provar aqui. Ela pegou a bolsa que já estava preparada ao lado da cadeira, detalhe que ninguém tinha notado até aquele instante, e caminhou ao aeroporto. Antes de sair, tocou de leve o bolso interno do casaco, onde envelope mais antigo amarelado pelo tempo repousava contra o peito como se fosse parte do próprio corpo. Aquele envelope não era o que ela deixara sobre a mesa. Era outro guardado há anos com a caligrafia do pai dela na frente. E Camila o carregava todos os dias para o trabalho sem que ninguém soubesse porquê. Ela lembrou num flash rápido que atravessou a mente antes, que pudesse impedir da tarde que apresentara a estratégia completa para reconquistar a conta da rede. Solar trabalho de 3 semanas de pesquisa, e reuniões extras sem hora marcada, e de como Beatriz tinha simplesmente pegado a apresentação, trocado o nome do slide final e a levado para o próprio diretor regional, como se a ideia tivesse nascido dela mesma. Camila não dissera nada naquele dia. Apenas voltara para a própria mesa, fechara a porta da pequena sala que a ocupava, e ficara olhando para o computador por 15 minutos sem escrever uma linha, sentindo o mesmo tipo de raiva silenciosa que aprendera a engolir desde criança, observando o próprio pai guarda-mágoas, que nunca compartilhava completamente com ela. O corredor da Prisma Consultoria parecia mais longo do que o normal, enquanto ela caminhava até o elevador. As paredes de vidro mostravam a cidade de São Paulo lá fora, cinzenta sob nuvens baixas, os prédios se empilhando até o horizonte, como uma prova de que a vida continuava, indiferente ao que acabara de acontecer naquela sala de reunião. 2 assistentes cochichavam perto da máquina de café, e Camila sentiu os olhares dela seguindo cada passo, mas não se virou. Há 2 anos ela teria se virado. Há 2 anos ela ainda discutia, ainda se explicava, ainda tentava fazer Beatriz entender que merecia respeito. Não mais. 2 cadeiras vazias na sala de reunião. Ainda guardavam o eco daquela última humilhação pública e ela sabia, com uma certeza tranquila, que jamais precisaria voltar a sentar-se em nenhuma delas outra vez. No elevador sozinha, ela finalmente deixou os ombros cair. Encostou a cabeça no espelho da parede lateral e fechou os olhos por segundo, respirando fundo, sentindo o peso dos últimos 2 anos escorrer pelo corpo como água, que finalmente encontrava a saída. Lembrou-se da primeira vez que Beatriz a humilhara na frente de cliente, chamando erro dela de amadorismo diante de todos, quando na verdade o erro fora da própria Beatriz. Lembrou-se de meses de créditos roubados, de ideias apresentadas por ela em reuniões privadas e depois anunciadas, como sendo de Beatriz nas reuniões gerais.
Lembruse de ter engolido cada uma dessas injusticas como um sorriso, educado porque havia um motivo maior do que o orgulho, um motivo que ninguém naquele escritório conhece. Ao chegar ao térreo, o segurança da portaria seu Almeida, homem de uns 60 anos que sempre guardava cafezinho quente para ela nas manhãs frias, notou a bolsa maior do que o habitual, e o rosto sereno de Camila. A senhorita está de saída mais cedo hoje, comentou ele, tentando parecer casual. De ser de vez, seu Almeida respondeu Camila, com sorriso pequeno mas verdadeiro. O primeiro sorriso genuíno que ela dava havia semanas. Cuide-se. E obrigada pelos cafés. O homem ficou parado observando-a atravessar a rua e desaparecer entre os pedestres da Avenida Paulista, sem entender exatamente o que tinha acontecido, mas sentindo, como a intuição de quem trabalha décadas observando pessoas entrarem e saírem de prédio que algo importante tinha mudado ali dentro. Camila caminhou quase 40 minutos antes de pegar táxi, atravessando a Paulista e a Rua Augusta e, depois seguindo em direção ao bairro onde a irmã Juliana morava num apartamento pequeno de 2 quartos. Precisava caminhar, precisava sentir o corpo cansado de jeito diferente do cansaço mental que carregava havia 2 anos. Quando finalmente chegou, Juliana abriu a porta ainda de pijama, surpresa por vê-la ali no meio da tarde de uma terça-feira. Voce esta branca, disse Juliana, puxando-a para dentro pelo braço. O que aconteceu? Eu me demiti, respondeu Camila, sentando-se no sofá surrado da sala pequena, deixando a bolsa cair ao lado dos pés. Sem aviso, sem despedida, sem nada. Só entregou o papel e fui embora. Juliana ficou parada olhando para a irmã por instante. Depois sentou-se ao lado dela, pegando as mãos frias de Camila entre as próprias. Voce abriu o envelope do papel e perguntou, ela baixinho, como se a pergunta pudesse quebrar alguma coisa frágil demais para ser tocada com força. Ainda não, respondeu Camila, mas acho que agora está chegando. Eu sinto isso no corpo, Juliana, uma coisa que não sei explicar bem. As duas ficaram em silêncio por tempo, ouvindo o som distante do trânsito lá fora, até que Juliana perguntou, com cuidado, se Camila precisava de dinheiro para os próximos meses. E Camila riu, riso cansado mas verdadeiro, dizendo que tinha economizado o suficiente para 6 meses sem trabalhar, porque sabia desde o primeiro dia na Prisma que aquele emprego teria fim marcado por algo maior do que qualquer aumento de salário poderia justificar. Naquela mesma tarde, 3 andares acima, o telefone da sala de Beatriz não parou de tocar. O primeiro alerta veio da conta Del Monte, o maior cliente da Prisma Consultoria, grupo de supermercados que respondia por quase terço do faturamento anual da empresa. O diretor de marketing da Del Monte, homem chamado Otávio, ligou pessoalmente perguntando por Camila, porque era ela quem sempre conduzia as reuniões estratégicas, ela quem entendia os números da rede melhor do que qualquer relatório trimestral. Ela quem tinha construído a confiança que sustentava aquele contrato havia 2 anos. Ela não trabalha mais aqui, respondeu Beatriz, tentando manter o tom profissional. Mas eu mesma assumo a conta a partir de hoje. Não vai haver nenhuma diferença na qualidade do atendimento. Do outro lado da linha, Otávio ficou em silêncio por instante longo, demais para ser confortável. Vou precisar conversar com meu diretor financeiro sobre isso, disse ele por fim. A gente construiu essa parceria em cima da confiança que tínhamos com a Camila. Sem ela, precisamos reavaliar alguns pontos do contrato. Beatriz desligou o telefone com mais força do que pretendia e ficou olhando pela janela do próprio escritório, os dedos apertando a beirada da mesa. Não era possível que uma funcionária, ainda que competente, tivesse tanto peso assim. Ela tinha construído aquela empresa. Ou pelo menos era isso que dizia a si mesma todas as manhãs enquanto se maquiava diante do espelho, ignorando o fato incômodo de que a Prisma Consultoria não nascera como nome dela. Foi então que Fernanda, do setor de comunicação, bateu de leve na porta entreaberta, hesitante, o rosto pálido demonstrando que a notícia que trazia não era das mais agradáveis para o momento delicado que a empresa já atravessava. Beatriz, temos problema com a conta da rede solar também, disse ela, a voz falando pouco. O gerente dela ligou perguntando pela Camila. E o que Voce respondeu, perguntou Beatriz, já sentindo uma pontada de algo que se recusava a chamar de medo. Que ela tinha saído da empresa, respondeu Fernanda. Ele ficou bem incomodado. Disse que ia pensar se continua como agente. Beatriz bateu a mão na mesa, gesto seco controlado, mas suficiente para fazer Fernanda recuar passo.
Ligó para o departamento jurídico perguntando se havia alguma cláusula de não concorrência no contrato de Camila que pudesse impedi-la de levar clientes. Mas a resposta veio rápida e frustrante. Camila nunca assinara nada do tipo. Porque em 2 anos de trabalho impecável e dedicado, ninguém jamais imaginara que precisaria se proteger dela. Precisávamos se proteger isso sim da ausência dela. Enquanto isso, em apartamento pequeno no bairro da Vila Mariana, Camila sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá, que ela não tinha vontade de beber. Diante dela sobre a toalha adres que fora da mãe, estava o envelope amarelado que carregava havia anos. Ela não o abriu. Apenas passou os dedos pela caligrafia do pai. As letras levemente inclinadas, a tinta já desbotada nas bordas. E sentiu o peito apertar como uma mistura de tristeza antiga e algo novo. Parecido com esperança ou talvez com medo do que a esperança poderia custar. Eduardo Duarte tinha morrido há 4 anos, mas sua voz ainda ecoava na memória da filha com uma nitidez cruel. Guarde isso até que seja realmente necessário, ele tinha dito, entregando-lhe o envelope numa das últimas conversas lúcidas, antes de a doença consumir o que restava de sua clareza. Só abra-se dia a Prisma precisar de você medo, que você precisa dela. Vai chegar esse dia, minha filha, e quando chegar você vai saber. Naquela época, Camila não entendera completamente o peso daquelas palavras. Sabia apenas que o pai tinha sido sócio fundador de uma empresa de consultoria muitos anos antes. Sabia que fora afastado em circunstâncias que ele nunca detalara completamente. E sabia que guardava rancor silencioso contra alguém chamado apenas de ela, nunca por nome como se pronunciar o nome completo fosse dar aquela pessoa poder demais sobre suas próprias memórias. Só depois, ao entrar para trabalhar na Prisma Consultoria usando o sobrenome da mãe Rocha em vez do sobrenome do pai, Camila descobrira, como um choque que ainda lhe apertava o estômago, que a empresa era a mesma, e que a mulher que agora comandava tudo era Beatriz Vasconcelos, viúva do homem que dia tinha sido sócio de Eduardo Duarte. Ela nunca disse nada, nunca revelou quem era de verdade. Passou 2 anos observando Beatriz destruir sem saber. Legado que não era completamente suyo, aprendendo, como uma paciência que às vezes a assustava. Cada detalhe de como aquela empresa realmente funcionava por dentro. Não fizera aquilo por vingança, ao menos não no início. Fizera porque precisava entender o próprio pai. Entender o que ele tinha perdido e talvez dia decidir o que fazer com aquele envelope selado que ele lhe deixara, como herranca mais pesada do que qualquer dinheiro. Agora sentada naquela cozinha pequena, como célula vibrando sem parar sobre a mesa com mensagens de colegas, perguntando o que tinha acontecido, Camila soube que o dia do pai finalmente tinha chegado. Só não sabia ainda que aquele mesmo dia traria também homem chamado Rafael Amaral para dentro de sua vida. Homem que a empresa contrataria em poucos dias para tentar salvar exatamente aquilo que ela tinha decidido deixar cair. Ficou sentada mais alguns minutos com o envelope apoiado sobre os joelhos, sentindo o peso do papel antigo como se fosse o próprio peso das últimas 2 décadas da família. E pensou em quantas vezes o pai deve ter hesitado sozinho, decidindo se aquele era o momento certo, sempre concluindo que não, sempre guardando para depois até que o depois se tornasse impossível para ele mesmo. Ela não queria repetir esse padrão. Não queria guardar aquilo até que fosse tarde demais também para ela. Ela colocou o envelope de volta na gaveta da comoda, trancou-a com uma pequena chave que guardava num cordão junto ao peito, e decidiu que por enquanto ainda não era a hora. Precisava ver onde aquela ia. Precisava ter certeza de que quando abrisse aquele envelope, seria porque realmente não havia outro caminho, e não porque a impaciência ou a raiva tinham falado mais alto do que a estratégia que vinha construindo silenciosamente havia 2 anos. Dentro do escritório, a notícia da demissão correu de mesa em mesa com a velocidade de boato bem contado. Fernanda, ainda tentando processar o que tinha visto na sala de reunião, foi da cozinha compartilhar a procurar Tiago, que mexia distraidamente num pacote de biscoitos sem realmente comer nada. Você acha que ela vai processar a empresa por assédio? Perguntou Fernanda, baixando a voz mesmo estando praticamente sozinha no ambiente. Não sei, respondeu Tiago, encostando-se no balcão. Mas eu sei que se eu fosse ela teria feito isso há muito tempo. A Beatriz sempre tratou a Camila como se ela devesse gratidão eterna só por ter emprego. Isso nunca fez sentido para mim, considerando o quanto ela trazia de resultado.
Fernanda assentiu olhando de lado para garantir que ninguém mais estivesse ouvindo. Eu tenho medo do que vai acontecer com a gente agora, disse ela. Se os clientes começarem a ser quem vai ser demitido primeiro, não vai ser a Beatriz. A conversa foi interrompida pela voz de Ricardo, chamando os dois de volta para uma reunião de emergência sobre a conta. Del Monte e o assunto ficou suspenso no ar, como tantas outras conversas incompletas, que aconteceriam nas semanas seguintes dentro daquele escritório cada vez mais tenso. Na manhã seguinte, o Jornal Econômico Local publicou uma pequena nota, mencionando que a Prisma Consultoria tinha perdido em 24 horas 2 pedidos de reunião de renegociação contratual vindos de clientes importantes. A nota era curta, quase insignificante, mas Beatriz a leu 4 vezes seguidas antes de amassar o jornal e jogá-lo na lixeira do próprio escritório, sentindo, pela primeira vez em muitos anos, que talvez tivesse cometido erro que não sabia exatamente como corrigir. Ela ligou para o próprio celular pessoal, discando o número antigo de um amigo advogado que não usava havia meses. A voz hesitante ao digitar cada dígito, como se ainda tentasse decidir se aquela ligação era realmente necessária ou apenas sintoma da própria ansiedade crescente só para perguntar, de forma casual e disfarçada, quais eram os direitos de uma empresa. Quando ex-funcionário decidia, segundo as palavras dela, sabotar relações comerciais de fora. A resposta que recebeu não foi a que esperava, sem provas de aliciamento direto de clientes. Não havia absolutamente nada que pudesse fazer contra Camila, porque ela simplesmente tinha ido embora e os clientes, por conta própria, tinham decidido que não confiavam em mais ninguém além dela. O escritório inteiro sentiu a ausência de Camila antes que qualquer relatório oficial confirmasse os números, porque nas primeiras 2 semanas depois da saída dela, pequenos problemas começaram a se acumular. Como rachaduras finas numa parede que ninguém tinha reparado antes, cada uma pequena o suficiente para ser ignorada isoladamente, mas somadas formando um padrão impossível de negar. Depois de certo ponto, a reunião, com a rede solar marcada às pressas por Beatriz, terminou em menos de 20 minutos, porque o gerente de compras fez 3 perguntas técnicas sobre a última campanha e ninguém na sala conseguiu responder com a mesma precisão que Camila costumava ter na ponta da língua. Fernanda tentou reunir os arquivos deixados por Camila para reconstruir o histórico da conta, mas descobriu que boa parte do conhecimento não estava escrito em nenhum documento. Estava apenas na memória e na intuição de uma pessoa que passara 2 anos absorvendo cada detalhe de cada cliente como se fosse parte de sua própria rotina íntima. Sem ela, os documentos pareciam esqueletos sem carne, dados sem contexto, números sem a história que os tornava compreensíveis. Beatriz, contudo, não estava disposta a admitir publicamente que a saída de uma funcionária pudesse ameaçar uma empresa inteira. Na reunião geral seguinte, diante de todo o quadro de funcionários reunido, no salão principal, ela subiu ao pequeno palco improvisado e discursou sobre reestruturação, sobre novas oportunidades, sobre a necessidade de todos assumirem responsabilidades maiores agora que, segundo suas próprias palavras, certas pessoas tinham decidido abandonar a equipe em um momento delicado. Precisamos deixar claro que ninguém é insubstituível, disse Beatriz, como coexo erguido, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. A Prisma Consultoria foi construída com trabalho duro, não com favores pessoais, e vamos continuar sendo a referência do mercado, independente de quem escolhe ser. Ricardo, sentado na segunda fileira, trocou olhar rápido com Tiago, ambos sabendo, sem precisar dizer em voz alta, que aquelas palavras eram mais para convencer a própria Beatriz do que qualquer outra pessoa na sala. Nos corredores depois da reunião, os funcionários comentavam em voz baixa que 2 clientes menores já tinham cancelado contratos e que havia rumores de uma terceira conta ainda maior, pensando em fazer o mesmo movimento. Fernanda, tentando manter algum tipo de ordem no departamento de comunicação, passou a tarde inteira redigindo comunicados internos, tranquilizadores, textos cuidadosamente equilibrados entre otimismo e realismo, mas sentia a cada parágrafo que escrevia que as próprias palavras soavam vazias diante do que ela via acontecer nos bastidores. Numa pausa para o café, encontrou Ricardo sozinho na cozinha, olhando pela janela com uma expressão distante. Você acha que a gente vai perder o emprego? Perguntou ela diretamente, sem rodeios, já cansada de fingir que tudo estava sob controle.
Ricardo demoró para responder, os dedos girando así cara vacía sobre el balcón. Acho que depende de cuánto tiempo a Beatriz va a demorar para admitir que precisa de ayuda de verdad, dice él por fin. Ella está tratando eso como una cuestión de orgullo. E orgullo no paga conta de luz nem salario de ninguém. Aquella conversa ficou martelando na cabeça de Fernanda durante os dias seguintes, especialmente quando ela percebeu que a própria Beatriz raramente saía da sala fechada, recebendo ligações que pareciam cada vez mais tensas, e evitando contato direto com a maioria dos funcionários do andar, como se qualquer interação pudesse expor mais fragilidade do que ela estava disposta a admitir. Foi exatamente nesse cenário de instabilidade crescente que o Conselho Administrativo da Prisma Consultoria, formado por 3 investidores que detinham participação minoritária, mas influente na empresa, decidiu agir por conta própria, sem consultar Beatriz previamente. Reunidos discretamente em escritório de advocacia no bairro dos Jardins, os 3 concordaram em contratar especialista externo para avaliar-os danos reais e propor plano de contenção antes que a situação saísse completamente do controle. O nome escolhido foi Rafael Amaral, consultor de reestruturação empresarial conhecido no mercado paulista por sua capacidade de enxergar padrões onde outros haviam caídos. Rafael tinha 34 anos, histórico de salvar empresas médias de falências quase certas, e uma reputação de ser frio o suficiente para tomar decisões difíceis sem se deixar levar pela política interna das companhias que analisava. Quando o conselho o contatou, ela já tinha ouvido rumores sobre a Prisma Consultoria através de conhecidos no setor. E aqui o convite mais por curiosidade profissional do que por qualquer outra razão. Alberto, o mais experiente dos 3 investidores, e também o mais preocupado com a situação, tinha insistido pessoalmente para que Rafael fosse contratado sem que Beatriz soubesse dos detalhes completos do contrato até que ele já estivesse instalado no escritório. Na reunião em que discutiramos termos, no escritório de advocacia dos Jardins, Alberto fora claro sobre suas próprias preocupações. Não tenho nada contra a Beatriz pessoalmente, disse ele aos outros 2 investidores, casal de irmãos chamados Marcos e Patricia, que também detinham participação na empresa. Mas ela está gerindo essa crise como o coração em vez da cabeça, e isso vai custar caro para todos nós, se não trouxermos alguém de fora capaz de olhar os números sem qualquer apego emocional. Patricia, mais cautelosa, perguntou se não seria melhor simplesmente conversar diretamente com Beatriz, antes de agir pelas costas dela. Mas Marcos, revisando as projeções financeiras mais recentes no próprio tablet, discordou com firmeza, apontando que o tempo era exatamente o recurso que a empresa não tinha disponível para gastar em conversas delicadas, que provavelmente não levaria a nenhuma ação concreta. Foi assim, com 2 votos a favor e uma reserva cautelosa de Patricia, que o contrato de Rafael Amaral foi assinado naquela mesma tarde, com instruções claras para que ele reportasse diretamente ao Conselho, e não apenas à diretoria executiva representada por Beatriz. Na primeira manhã de trabalho, Rafael chegou ao escritório da Avenida Paulista carregando apenas uma pasta fina de couro e notebook, recusando educadamente a sala maior que Beatriz oferecera, preferindo uma pequena sala de reuniões nos fundos do andar, longe do centro de poder simbólico do escritório. Passou as primeiras horas revisando contratos antigos, relatórios financeiros e principalmente as atas de reuniões dos últimos 2 anos, procurando entender não apenas o que tinha quebrado, mas por que tinha quebrado tão rapidamente. Foi ao meio da tarde que ele percebeu algo estranho. Em praticamente todos os contratos mais valiosos da empresa, havia nome recorrente nas anotações de rodapé nos e-mails anexados, nas assinaturas de aprovação interna. Nome que não correspondia a nenhum cargo de diretoria oficial. Camila Rocha, analista senior de contas estratégicas. Rafael separou uma pilha de documentos e foi procurar Beatriz, encontrando-a na sala dela debruçada sobre uma planilha, o rosto tenso. Precisamos conversar sobre a Camila Rocha, disse Rafael sem rodeios, colocando a pilha de papel sobre a mesa. O nome dela aparece em praticamente toda a transação relevante dos últimos 2 anos. Ela não era só uma analista, era o motor por trás de quase tudo que sustentava essa empresa financeiramente. Beatriz ergueu os olhos irritada como tom direito do consultor. Ela era competente, admitiu Beatriz, escolhendo as palavras com cuidado.
Mas competencia não justifica esse tipo de dependência. Uma empresa não pode ser hostage de uma única funcionária. Não é sobre justificar, respondeu Rafael com calma quase clínica. É sobre entender a realidade que temos diante de nós. Se ela levar embora o relacionamento que construiu com esses clientes, essa empresa perde entre 40% e 60% do faturamento anual em menos de 6 meses. Isso não é opinião, são os números que a senhora mesma me entregou. Beatriz cruzou os braços na defensiva, olhando para os papéis espalhados sobre a própria mesa como se pudesse, de alguma forma, reorganizar-se sozinhos numa narrativa mais favorável a ela. Ela era só uma funcionária entre muitas, insistiu Beatriz, embora a própria voz já carregasse menos convicção que a frase pretendia transmitir. Vamos treinar outra pessoa. Vamos reconstruir os relacionamentos com os clientes. Isso é só uma questão de tempo. Rafael balancou a cabeça, discordando sem hostilidade, mas com firmeza. Relacionamentos comerciais construídos durante 2 anos não se reconstruem em semanas, disse ele. E enquanto a senhora treina outra pessoa, os clientes que ainda restam vão continuar observando cada deslize, cada atraso, cada resposta menos precisa do que estavam acostumados a receber. O tempo nesse caso está do lado deles, não do nosso. Beatriz ficou em silêncio, os dedos tamborilando na mesa. Então o que você propõe? Perguntou ela finalmente, a voz mais baixa do que gostaria. Proponho encontrá-la, disse Rafael. Entender por que ela saiu e se existe alguma chance de trazê-la de volta, ou pelo menos de neutralizar o estrago que a saída dela está causando. Beatriz olhou para a própria aliança de casamento, que ainda usava mesmo tantos anos depois da morte do marido. Hábito que ninguém no escritório questionava, mas que carregava um peso silencioso que só ela conhecia por completo. Cada decisão que tomara desde que assumira o controle da empresa tinha sido, de alguma forma, uma tentativa de provar que merecia estar ali, que não era apenas a viúva de Ricardo Vasconcelos ocupando um espaço, que não lhe pertencia por direito próprio. Aquele pensamento raramente permitido a subir à superfície da consciência incomodou-a mais do que qualquer relatório financeiro poderia incomodar. Beatriz hesitou por um longo momento antes de responder, um brilho desconfortável passando pelos olhos dela, que Rafael não soube interpretar completamente naquele instante, mas que guardaria na memória para mais tarde. Faça o que precisar fazer, disse ela por fim, mas eu não vou implorar para ela voltar. Isso eu deixo bem claro. Rafael saiu da sala com uma sensação estranha de que Beatriz sabia mais sobre a saída de Camila do que estava disposta a admitir, mas guardou essa suspeita para si mesmo. Ainda sem saber o quanto ela seria importante nas semanas seguintes, naquela mesma noite, usando contatos antigos de recursos humanos e uma pesquisa cuidadosa nas redes profissionais, ele conseguiu o endereço de um pequeno café na Vila Mariana onde, segundo um antigo colega de Camila, ela costumava passar as manhãs de sábado lendo e planejando os próprios próximos passos. Enquanto isso, na rede solar, um segundo telefonema chegou ao escritório da Prisma, desta vez confirmando formalmente a rescisão do contrato de consultoria de marketing com efeito imediato a partir do início do próximo trimestre. O valor perdido representava quase 15% do faturamento anual da empresa e a notícia se espalhou pelo escritório, como um incêndio silencioso, cada funcionário calculando mentalmente quanto tempo o próprio emprego ainda seria seguro naquele ambiente cada vez mais instável. Ricardo, no departamento financeiro, começou a revisar projetos de fluxo de caixa e descobriu, com um aperto no peito, que se mais 2 clientes grandes seguissem o mesmo caminho, a Prisma Consultoria enfrentaria dificuldade real para honrar a folha de pagamento dentro de 4 meses. Ele levou essa informação diretamente ao conselho, ignorando deliberadamente Beatriz, gesto pequeno de desconfiança que, embora ninguém dissesse em voz alta, revelava o quanto a autoridade dela já estava sendo silenciosamente questionada dentro da própria empresa que ela insistia em comandar, como se nada tivesse mudado. Naquela mesma semana, Rafael passou horas conversando com funcionários de diferentes níveis hierárquicos, sempre em conversas informais, e sem gravação, tentando montar um retrato mais completo da cultura interna, que tinha permitido aquela crise se desenvolver tão rapidamente. Conversou com Fernanda sobre os processos de comunicação com clientes, com Tiago sobre a rotina operacional do dia a dia e notou
Em quase todas essas conversas um padrão recorrente de pessoas mencionando Camila como misto de admiração e pesar como se todos soubessem. De alguma forma instintiva que a saída dela representava mais do que uma simples troca de funcionário. Ela nunca reclamava mesmo quando devia, disse Tiago numa dessas conversas. Os olhos fixos no próprio café. Eu sempre pensei que dia ela ia explodir, gritar, fazer alguma cena. Mas ela simplesmente foi embora sem fazer alarde nenhum. Isso de certa forma foi mais assustador do que qualquer briga teria sido. Rafaela notou aquela observação junto com as outras, sentindo cada vez com mais força que a chave para entender a crise financeira da Prisma Consultoria não estava apenas nos números das planilhas, mas no comportamento e nas escolhas silenciosas de uma mulher que ele ainda não tinha conhecido pessoalmente. No fim daquela semana, enquanto Camila organizava seus poucos pertences, pessoas deixados no antigo apartamento da irmã, onde tinha se mudado temporariamente para economizar. Depois da demissão voluntária, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Não atendeu na primeira vez. Na segunda decidiu atender mais por curiosidade do que por qualquer expectativa real. Camila Rocha disse a voz do outro lado, calma e educada. Meu nome é Rafaela Amaral, estou fazendo uma consultoria de reestruturação para a Prisma. Gostaria muito de conversar com a senhora se possível pessoalmente. Camila ficou em silêncio por um segundo, sentindo o peso familiar daquele nome de empresa atravessar o peito. Como sempre acontecia, uma mistura de dor antiga e determinação renovada. Eu já não trabalho lá, respondeu ela a voz neutra. Não tenho mais nada a dizer sobre a Prisma. Eu entendo, disse Rafaela, e havia algo na voz dele, uma sinceridade que não parecia forçada, que fez Camila hesitar antes de desligar. Mas eu não estou ligando a serviço da empresa. Estou ligando porque realmente preciso entender o que está acontecendo lá dentro e acho que a senhora é a única pessoa que pode me ajudar a ver o quadro completo. Camila olhou pela janela do pequeno apartamento, observando as luzes da rua se acendendo como cair da tarde, e pensou no envelope trancado na gaveta da cômoda ainda intocado. Talvez fosse hora de começar a deixar certas peças se moverem, mesmo sem revelar tudo de uma vez. Podemos nos encontrar sábado de manhã, disse ela finalmente, depois de um silêncio que pareceu se estender por mais tempo do que realmente durou. Conheço café na Vila Mariana, mas devo avisar desde já não vou voltar para aquele emprego, sob nenhuma circunstância. Só quero conversar, respondeu Rafael, e havia tom quase aliviado na voz dele. Prometo que não vou insistir além disso. Depois de desligar o telefone, Camila ficou olhando para o próprio reflexo na janela escura, perguntando-se pela primeira vez desde a saída da empresa se talvez estivesse prestes a conhecer algo que pudesse, sem saber, se tornar peça importante demais em um jogo que ela ainda não tinha decidido completamente como jogar. Ligou para Juliana logo depois, contando sobre a ligação recebida, e a irmã do outro lado da linha soltou uma risada nervosa antes de perguntar se aquilo não era no mínimo uma coincidência grande demais para ser apenas acaso. Consultor contratado pela própria empresa que demitiu, procurando justamente voce, disse Juliana incrédula. Isso parece roteiro de novela, Camila. A vida às vezes parece novela mesmo, respondeu Camila, tentando manter o tom leve embora sentisse o próprio estômago apertado de uma mistura estranha de ansiedade e curiosidade. Vou só conversar com ele. Não vou prometer nada além disso. Juliana suspirou longamente do outro lado da linha, o som quase audível de alguém se acomodando melhor no próprio sofá, antes de continuar a conversa com mais atenção. Só tenha cuidado, disse ela, a voz agora mais séria. Você passou 2 anos se protegendo dessas pessoas. Não deixa ninguém te convencer a voltar para aquele lugar só porque parece bonito na superfície. Não vou voltar, Juliana, respondeu Camila com firmeza, repetindo a frase como se precisasse ouvi-la em voz alta mais uma vez para se convencer completamente de que aquela decisão continuava válida mesmo diante da ligação inesperada. Isso eu já decidi e nada vai mudar essa parte. Mas talvez seja hora de eu descobrir mais sobre o que está acontecendo lá dentro antes de decidir o que fazer com o resto. Depois de desligar, Camila abriu a gaveta da cômoda apenas para verificar, mais uma vez que o envelope ainda estava lá intocado, esperando pelo momento certo que parecia a cada dia que passava estar se aproximando mais rápido do que ela tinha planejado originalmente. O café na Vila Mariana tinha mesas de madeira desgastada,
cheiro constante de pau fresco que se misturava ao aroma forte do café passado uma hora. Lugar pequeno o suficiente para parecer íntimo, mas movimentado o bastante para que duas pessoas conversando ali não chamassem a atenção indevida de ninguém. Foi ali, num sábado de céu parcialmente nublado, que Camila e Rafael se encontraram pela primeira vez frente a frente. Ela chegou primeiro escolhendo uma mesa perto da janela, de onde podia observar a rua e principalmente observar quem entrava antes de ser observada. Rafael chegou pontualmente vestindo roupas mais casuais do que Camila esperava e pediu apenas café preto, antes de sentar-se à mesa dela sem rodeios excessivos. Agradeço por aceitar conversar, disse ele, colocando notebook fechado sobre a mesa, gesto que Camila reconheceu como uma tentativa deliberada de parecer menos intimidante, menos corporativo. Não vim aqui para pressionar a senhora a voltar. Vim porque preciso entender de verdade o que aconteceu. O que aconteceu é simples, respondeu Camila, removendo o açúcar do próprio café com cuidado desnecessário, gesto que servia mais para organizar os pensamentos do que qualquer outra coisa. Trabalhei 2 anos sendo tratada como descartável por uma pessoa que se recusava a reconhecer qualquer contribuição minha. Cheguei ao limite. Sai. Rafael observou-a por momento antes de responder, notando algo na forma como ela pronunciou a palavra limite. Uma tensão contida que sugeria haver mais camadas naquela história do que simples desgaste profissional. Os números da empresa contam uma história diferente da que Beatriz está tentando vender ao conselho, disse Rafael, decidindo-se direto. Se a senhora 2 clientes grandes já cancelaram contrato, e existe risco real de a empresa não conseguir pagar salários dentro de alguns meses se essa tendência continuar. Camila sentiu aperto estranho no peito ao ouvir aquilo. Uma mistura complicada de satisfação sombria e uma pontada inesperada de preocupação com pessoas como Fernanda e Ricardo. Colegas que não tinham culpa nenhuma na injustiça que ela sofrera, mas que agora corriam risco de perder o próprio emprego por consequência dela. Ela pensou por instante em Fernanda, que sempre a tratara com gentileza mesmo nos dias mais tensos, trazendo café sem que ninguém pedisse, perguntando sobre o fim de semana como me interessa, que parecia genuíno em meio ao ambiente competitivo do escritório. Penso também em Tiago, que evitava confronto, mas nunca participara ativamente das humilhações que Beatriz promovia, preferindo o silêncio constrangido a qualquer tipo de cumplicidade ativa. Aquelas pessoas não mereciam pagar pelo próprio acerto de contas de Camila. Como o passado da família e essa constatação pesava sobre ela de jeito que a raiva pura sozinha nunca tinha pesado. Isso é injusto, como elas disse Camila quase para si mesma, referindo-se a Fernanda e os outros colegas que ainda trabalhavam na empresa. Elas não escolheram nada disso. Ninguém escolhe nascer dentro da crise que outra pessoa criou, respondeu Rafael com uma suavidade que surpreendeu Camila. Mas também ninguém deveria carregar a culpa de uma injustiça que não cometeu. Talvez a solução não seja você voltar para salvar a empresa, mas ajudar a encontrar caminho que proteja quem realmente não tem culpa em nada disso. Isso não é responsabilidade minha, disse ela, mas para si mesma do que para Rafael. Eu não devo nada àquela empresa. Eu não disse que devia, respondeu Rafael com cuidado. Só estou tentando entender por que uma única pessoa tinha tanto peso, assim numa estrutura que deveria ser maior do que qualquer indivíduo. Isso não é normal numa empresa de consultoria de médio porte. Alguma coisa não fecha. Foi nesse momento que Camila, sem planejar completamente, deixou escapar fragmento da verdade que carregava havia 2 anos. Meu pai trabalhou naquela empresa, disse ela, olhando para a própria cara em vez de encarar Rafael diretamente. Há muito tempo, antes de a Beatriz assumir o controle completo, Rafael se inclinou levemente para a frente, a curiosidade profissional despertando com força, embora tentasse disfarçar a intensidade daquele interesse repentino atrás de gesto calmo de levar a cara e os lábios. Seu pai trabalhava na Prisma, repetiu ele, tentando encaixar aquela informação nova dentro do quebra-cabeça, que vinha montando havia dias, sentindo que finalmente uma peça essencial e tentado invisível começava a se revelar diante dela. Isso é passado, disse Camila rapidamente, percebendo que tinha falado mais do que pretendia, e fechando a porta que acabara de abrir sem querer, os dedos apertando a cara com força suficiente para os próprios dos dedos ficarem levemente esbranquicados. Não tem relevância para o que está acontecendo agora.
Rafael não insistiu, mas guardou a informação com cuidado, sentindo como a intuição afiada de quem passara anos decifrando empresas em crise, que aquele detalhe pequeno era, na verdade, uma peça central de quebra-cabeça muito maior do que qualquer relatório financeiro poderia revelar. Falei sobre como voce conjectua del Monte, disse ele, mudando de assunto propositalmente, tentando aliviar a tensão que tinha se instalado na mesa. Depois da mencao ao pai, Camila relaxou visivelmente com a pergunta, sentindo os ombros baixarem um pouco, depois da tensão acumulada nos minutos anteriores, e por quase 20 minutos descreveu, com um entusiasmo que surpreendeu até ela mesma, como tinha construído aquela relação comercial praticamente do zero, visitando pessoalmente 3 lojas da rede em bairros diferentes de São Paulo, antes de propor qualquer estratégia, porque acreditava que entender o consumidor real, aquele que efetivamente caminhava pelos corredores dos supermercados, valia mais do que qualquer pesquisa de mercado comprada de terceiros. Conto sobre uma negociação tensa em que o diretor financeiro da rede quase cancelara o contrato inicial por considerar o valor alto demais. Como ela tinha conseguido virar a conversa apresentando dados específicos sobre o comportamento de compra em dias de pagamento, algo que ninguém na Prisma tinha se dado ao trabalho de levantar antes. Rafaela escutava com genuíno interesse não apenas profissional, mas também pessoal, notando como o rosto dela se iluminava de jeito diferente quando falava sobre o próprio trabalho, contraste marcante com a tensão contida, que carregava ao mencionar a família ou a própria demissão. Ele reparou também que ela gesticulava bastante com as mãos ao descrever as visitas às lojas, detalhe pequeno, que contrastava com a postura contida que ela mantivera no início da conversa, como se aos poucos fosse baixando uma guarda que carregava havia muito tempo sem nem perceber completamente que a carregava. Isso é impressionante, disse ele quando ela terminou. A maioria das pessoas nessa área se contenta com relatórios prontos. Voce foi atrás da realidade. Meu pai sempre dizia que números sem contexto é só ruído, respondeu Camila, sorrindo de leve antes de perceber que tinha mencionado o pai de novo. Desta vez sem hesitação, como se a presença dele estivesse gradualmente se tornando menos segredo trancado e mais uma parte natural da própria conversa. Eles conversaram por mais uma hora, Rafael fazendo perguntas cuidadosas sobre a estrutura de clientes, sobre como as contas eram geridas, sobre os processos internos da empresa, e Camila respondendo com uma precisão que confirmava a cada frase o quanto ela realmente conhecia aquele negócio por dentro. Em determinado momento, sem perceber completamente, os dois já riam de uma história qualquer sobre cliente difícil que Rafael tinha enfrentado em outra consultoria anos antes. É o café que deveria ter sido uma conversa profissional breve, se estendeu além do que qualquer dos dois tinha planejado inicialmente. Enquanto essa conversa acontecia na Vila Mariana, de volta ao escritório da Avenida Paulista, Beatriz recebia uma ligação preocupante de antigo conhecido que trabalhava no departamento jurídico de banco parceiro da Prisma. O homem chamado Sergio informou discretamente que Rafael Amaral tinha solicitado acesso a documentos históricos da empresa, incluindo registros societários, que remontavam a mais de uma década, período anterior à própria gestão de Beatriz. Por que ele precisaria disso, perguntou Beatriz a voz tensa, tentando disfarçar o desconforto crescente. Não sei os detalhes, respondeu Sergio, mas ele mencionou algo sobre entender a estrutura societária original da empresa antes de propor qualquer plano de reestruturação. Achei que devia te avisar considerando nossa amizade antiga. Sergio hesitou por instante antes de continuar, a voz baixando como se temesse ser ouvido por alguém no próprio escritório dela. Além disso, disse ele, o rapaz pediu também os registros de alteração societária dos últimos 30 anos não só da Prisma, mas de qualquer empresa que tivesse envolvido o nome Vasconcelos ou Duarte em algum momento. Isso me pareceu bastante específico para ser sua rotina de reestruturação financeira. Beatriz sentiu frio subir pela espinha ao ouvir aquele detalhe adicional. Percebendo que Rafael não estava apenas avaliando números de fluxo de caixa, estava investigando a fundo a própria origem da empresa, território que ela tinha se esforçado durante mais de 20 anos para manter enterrado e esquecido longe do alcance de qualquer pergunta curiosa.
Depois de desligar, Beatriz ficou parada diante da janela do próprio escritório por longos minutos, os pensamentos correndo rápido demais para serem organizados com clareza, uma sensação incômoda de estar perdendo o controle de uma narrativa que sempre acreditara dominar completamente. Ela sabia mais do que qualquer outra pessoa viva. Exatamente o que aqueles registros societários antigos poderiam revelar, se alguém competente o suficiente soubesse onde procurar. Décadas antes, quando o marido dela, Ricardo Vasconcelos, ainda vivo naquela época, tinha comprado a participação de Eduardo Duarte na então chamada Duarte e Vasconcelos Consultoria. Existira uma cláusula adicional no acordo de saída, uma cláusula que garantia a Eduardo e a seus herdeiros direitos o direito de requisição preferencial de participação societária caso a empresa mudasse de controle acionário majoritário dentro de um prazo de 25 anos. Beatriz lembrou como uma nitidez que a incomodou da tarde em que Ricardo, o marido ainda vivo naquela época, chegara em casa nervoso, dizendo que Eduardo estava exigindo condições que colocariam em risco o controle futuro da empresa, que os dois tinham construído juntos com tanto esforço nos primeiros anos. Fora Beatriz não Ricardo quem sugerira ao advogado da família que talvez existisse uma forma de simplificar o contrato final, antes do registro, removendo cláusulas que ela descreverá na época como excessivamente favoráveis a um sócio que já estava de saída e não teria mais participação ativa no futuro do negócio. O advogado hesitara mencionando que aquilo poderia configurar problema legal caso descoberto. Mas Beatriz insistira argumentando que Eduardo, doente e cansado das brigas constantes, provavelmente nem revisaria o documento final com atenção suficiente para notar a diferença. Beatriz sabia por que tinha sido ela mesma, junto com o advogado da família na época, quem providenciara uma alteração discreta nos registros formais da empresa, retirando essa cláusula específica do contrato final registrado em cartório, sem que Eduardo, já fragilizado por problemas de saúde crescentes na época, nota-se completamente a diferença entre a versão que ele assinara e a versão que fora efetivamente registrada. Ela tinha feito aquilo justificando para si mesma que estava apenas protegendo o legado do próprio marido, evitando que um sócio afastado pudesse décadas depois reclamar direitos sobre algo que ela e Ricardo tinham construído sozinhos depois da saída dele. Mas no fundo, mesmo sem admitir completamente, ela sabia que aquilo tinha sido uma fraude documental pequena na época, mas que crescera em gravidade a cada ano que passava sem ser descoberta. E agora, 23 anos depois, 2 anos antes do prazo final daquela cláusula original expira, uma consultora chamada Camila Rocha, cujo verdadeiro sobrenome Beatriz nunca tinha se dado ao trabalho de investigar completamente, tinha aparecido do nada, se tornou peça essencial da empresa, exceto justamente no momento em que a estrutura financeira da Prisma começava a mostrar as primeiras fissuras sérias. Beatriz não tinha provas de que havia conexão entre os dois fatos, mas uma intuição desconfortável, quase física, começava a se instalar em seu peito, decidida a agir antes que qualquer suspeita se transformasse em certeza para outras pessoas. Beatriz chamou Ricardo do financeiro à sua sala, cuidando para fechar a porta com mais firmeza do que o gesto normalmente exigiria, e pediu que ele revisasse discretamente os relatórios de despesas de viagem e reembolso de Camila dos últimos 2 anos, sugerindo, com um tom cuidadosamente casual, que talvez encontrassem alguma irregularidade que justificasse questionar publicamente a integridade da ex-funcionária, caso ela decidisse causar mais problemas no futuro. Só quero estar preparada para qualquer eventualidade, disse Beatriz, quando Ricardo hesitou visivelmente diante do pedido. Não estou pedindo para inventar nada, só para olhar com atenção redobrada. Ricardo saiu da sala sentindo um desconforto, que não conseguia nomear completamente, mas decidiu ainda assim seguir a instrução, revirando meses de notas fiscais e recibos em busca de qualquer coisa que pudesse ser interpretada de forma desfavorável, mesmo que isso significasse focar interpretar coisas que normalmente ele não faria em circunstâncias mais éticas. Passou a tarde inteira debrucado sobre planilhas antigas, sentindo o peso moral daquela tarefa crescer a cada recibo que analisava, porque cada nota fiscal contava sem execução a história de uma funcionária dedicada,
que gastaba o mínimo posible en viagens de negocios, que prefería voos económicos mesmo. Cuando a política da empresa permitia opcoes mais confortáveis, e que praticamente nunca solicitava reembolso de refeicoes, além do estritamente necessário. Ricardo sentiu naquele processo uma admiração crescente por Camila que tornava ainda mais desconfortável a tarefa que Beatriz tinha lhe designado. Ligou para Fernanda no fim do dia sem entrar em detalhes específicos, apenas comentando de forma vaga que estava incomodado com certos pedidos recentes que vinham de cima. Às vezes eu sinto que a gente está trabalhando para proteger o ego de alguém em vez de proteger a empresa de verdade, disse Ricardo. Mais para si mesmo do que para Fernanda. Fernanda não respondeu imediatamente, mas o silêncio dela do outro lado da linha confirmou sem palavras que ela compartilhava exatamente da mesma sensação incômoda. Naquela noite de volta ao pequeno apartamento na Vila Mariana, Camila sentou-se novamente diante da cômoda trancada, mas desta vez não hesitou tanto quanto das vezes anteriores. Usou a pequena chave guardada no cordão junto ao peito, abriu a gaveta e finalmente puxou o envelope amarelado para fora, sentindo o peso do papel entre os dedos como se fosse mais pesado do que qualquer material físico poderia justificar. Ela não abriu completamente ainda. Apenas quebrou o lacre antigo, sentindo a cola resistente se romper. Depois de tantos anos se deslizou os dedos para dentro, tocando o que pareciam ser 2 ou 3 folhas dobradas cuidadosamente. Antes de puxar as folhas para fora por completo, parou respirando fundo, os olhos fechados, ouvindo dentro da própria memória a voz do pai repetindo aquelas palavras antigas: só abra quando for realmente necessário. Ficou sentada na cama por longo tempo depois disso, olhando para o teto do pequeno quarto que tinha alugado havia poucos dias, ouvindo os sons distantes da rua, os carros passando, cachorro latindo em algum apartamento vizinho. A vida comum da cidade continuando indiferente ao peso que ela carregava no próprio peito, peso que parecia ao mesmo tempo mais leve do que antes, como se apenas o gesto de quebrar o lacre já tivesse aliviado parte da carga acumulada durante tantos anos de espera silenciosa. Pensou em Rafael na forma cuidadosa, como ele tinha tratado cada informação que ela compartilhara, sem pressioná-la além do necessário, e se perguntou, com uma sinceridade que raramente permitia a si mesma, se talvez tivesse encontrado sem esperar alguém em quem realmente podia confiar, depois de tanto tempo aprendendo a confiar apenas em si mesma. Era uma sensação estranha, quase desconfortável, de tal pouco familiar. E ela não sabia ainda se deveria abracá-la ou desconfiar dela, como desconfiava de praticamente tudo que vinha relacionado, de qualquer forma, àquela empresa e ao próprio passado da família. Ainda não sussurrou ela para o quarto vazio, guardando o envelope de volta na gaveta, mas sem trancar completamente, deixando a fechadura apenas encostada, gesto simbólico e deliberado de que a espera estava finalmente chegando ao fim. Nas 2 semanas seguintes, a situação dentro da Prisma Consultoria se deteriorou com uma velocidade que surpreendeu e os funcionários mais pessimistas, ritmo de queda que parecia se acelerar a cada novo dia, como uma bola de neve que ninguém mais conseguia parar de rolar moro abaixo. Terceiro cliente importante, uma rede de farmácias, que representava contrato significativo, comunicou formalmente a intenção de não renovar o acordo ao final do trimestre, citando insatisfação com a qualidade decrescente do atendimento estratégico. E carta formal assinada pelo próprio diretor comercial da rede mencionava especificamente que a equipe da Prisma parecia ter perdido profundidade analítica que caracterizava as reuniões anteriores, comentário que, embora educado, foi lido por todos no escritório como uma referência indireta e inequívoca à ausência de Camila. Ricardo apresentou ao conselho uma projeção revisada mostrando que, sem mudanças drásticas, a empresa enfrentaria dificuldade real de honrar compromissos financeiros dentro de 3 meses, não mais 4 como calculado anteriormente. Rafael, que continuava se encontrando ocasionalmente com Camila, sempre em cafés discretos e sempre insistindo que aquelas conversas não tinham objetivo de convencê-la a retornar, como que a perceber padrões que iam além de simples desgaste operacional. Notando também como misto de surpresa e algo que preferia não nomear, ainda que passara a guardar aqueles encontros com uma expectativa que ultrapassava qualquer interesse puramente profissional. Numa dessas conversas, ele mencionou quase de passagem que Beatriz tinha solicitado revisão dos reembolsos antigos de Camila,
e viu o rosto dela endurecer instantaneamente. Ela está tentando criar algo contra mim, disse Camila. A voz mais fria do que Rafael jamais tinha ouvido dela, até aquele momento. Isso é exatamente o tipo de coisa que ela sempre fez. Distorcer fatos pequenos para desviar a atenção de problemas maiores que ela mesma cria. Rafael observou-a com atenção redobrada, notando que a raiva dela não parecia surpresa. Parecia antes uma confirmação de algo que ela já esperava há muito tempo, como se estivesse apenas aguardando o momento em que a máscara de profissionalismo de Beatriz finalmente cairia por completo. «Existe alguma coisa que eu deveria saber?», perguntou ele com cuidado, sobre a relação entre você e Beatriz que vai, além de simplesmente ter sido sua chefe. Enquanto essa conversa se desenrolava no café de volta ao escritório, Tiago tinha decidido, depois de dias hesitando, procurar Fernanda para compartilhar uma observação que o incomodava. Desde a reunião em que Beatriz apresentara a nota fiscal duvidosa, você notou como ela ficou desesperada com aquele detalhe bobo do reembolso, disse Tiago baixando a voz apesar de estarem praticamente sozinhos na sala de descanso. Isso não é o comportamento de alguém que só está preocupada com a saúde financeira da empresa. Parece mais o comportamento de alguém com medo de ser descoberta fazendo alguma coisa muito maior. Fernanda concordou, lembrando da própria descoberta recente sobre a possível identidade real de Camila, mas ainda hesitando em compartilhar aquela informação delicada mesmo com um colega de confiança como Tiago. Vamos observar por mais um tempo, sugeriu ela, sentindo o peso de guardar um segredo que parecia a cada dia mais próximo de explodir e mudar completamente o rumo de tudo que conheciam sobre a própria empresa onde trabalhavam. Camila hesitou por um longo momento, os dedos apertando a xícara de café já fria diante dela, e finalmente decidiu que talvez fosse hora de revelar mais um pedaço da verdade, ainda que não tudo. Meu pai foi sócio fundador da empresa que se tornou a Prisma Consultoria, disse ela finalmente, a voz baixa mas clara, cada palavra saindo como se pesasse mais do que o normal. Depois de tanto tempo trancada dentro dela, ele foi afastado há mais de 20 anos, numa negociação que ele sempre disse ter sido injusta, embora nunca tenha me contado todos os detalhes. Beatriz é viúva do homem que comprou a participação dele. Rafael sentiu as pecas do próprio quebra-cabeça como karma se encaixar com uma clareza repentina quase física. Foi por isso que você usa o sobrenome da sua mãe, disse ele, não como pergunta mas como constatação. Camila apenas assentiu sem elaborar mais naquele momento. Enquanto isso, de volta ao escritório, Ricardo finalmente encontrou algo nos antigos registros de reembolso de Camila que, com uma interpretação suficientemente distorcida, poderia ser apresentado como irregularidade uma nota fiscal de um jantar de negócios que tecnicamente incluirá uma bebida alcoólica não coberta pela política interna da empresa, um valor insignificante de menos de 50 reais, mas que Beatriz, ao ser informada, decidiu tratar como prova de conduta questionável. Na reunião seguinte do conselho convocara as pressas, depois da notícia da rede de farmácias, a sala estava tensa desde o primeiro minuto, com Alberto batendo os dedos impacientemente sobre a mesa, enquanto Marcos revisava mais uma vez as projeções financeiras revisadas por Ricardo. Beatriz entrou preparada com uma pasta impressa contendo a nota fiscal do jantar de negócios destacada em amarelo, e começou a apresentar falando sobre a necessidade de investigar mais fundo as circunstâncias da saída de Camila, antes de aceitar qualquer narrativa simplista sobre o assunto. Precisamos considerar a possibilidade de que essa situação tenha sido orquestrada, disse Beatriz, distribuindo cópias do documento entre os membros do conselho. Encontramos, por exemplo, uma irregularidade nos reembolsos dela, que sugere um padrão de comportamento que talvez não conhecemos completamente enquanto ela trabalhava aqui. Patrícia pegou o papel examinando-o como uma expressão confusa. Isso é uma nota de 50 reais de uma bebida em um jantar de negócios, disse ela olhando para Beatriz sem disfarçar o ceticismo na voz. Você está sugerindo que isso justifica suspeita de sabotagem deliberada contra a própria empresa. Não estou sugerindo nada, isoladamente, respondeu Beatriz, sentindo o terreno ficar instável sob os próprios argumentos. Estou dizendo que talvez devêssemos considerar o quadro completo, antes de simplesmente aceitar que ela foi uma vítima perfeita nessa história toda. Alberto trocou um olhar rápido com Rafael, que permanecera em silêncio observando toda a cena, anotando cada palavra numa pequena caderneta.
que carregaba sempre consigo. Beatriz disse Alberto por fim com um tom, que já carregava certa impaciência mal disfarçada. Precisamos de fatos concretos, não de insinuar coisas vagas baseadas numa nota. Fiscal insignificante. Se você tem algo mais substancial apresente. Caso contrário, sugiro que focassemos energia em resolver o problema real. Que é a fuga de clientes e não em construir uma narrativa contra uma ex-funcionária que já não representa a ameaça direta a esta mesa. Beatriz sentiu o rosto esquentar diante daquela repreensão pública, mas engoliu a resposta que gostaria de dar. Ciente de que qualquer explosão emocional naquele momento apenas confirmaria as dúvidas crescentes que o próprio conselho já nutria sobre sua capacidade de liderar a empresa através daquela crise. Rafael, presente na reunião como consultor externo, sentiu uma irritação crescente diante daquela manobra evidente, mas manteve a expressão neutra decidindo que era hora de investigar mais a fundo antes de confrontar Beatriz diretamente. Naquela mesma tarde, usando sua autorização como consultor de reestruturação, ele solicitou formalmente acesso aos registros societários históricos da empresa, os mesmos que Sergio tinha mencionado a Beatriz semanas antes. Foi revisando esses documentos antigos, guardados em pastas físicas empoeiradas num arquivo morto no subsolo do prédio, espaço mal iluminado que parecia não ter sido visitado por ninguém, a menos que Rafael encontrou uma cópia rascunho de um acordo de saída societária datado de mais de 2 décadas antes, assinado por Eduardo Duarte e por Ricardo Vasconcelos, contendo uma cláusula adicional sobre direito de reaquisição preferencial, que não aparecia na versão final registrada em cartório. A diferença entre os dois documentos era sutil, mas inegável para quem soubesse exatamente o que procurar. Rafael passou a noite inteira no pequeno escritório improvisado, que ocupava no fundo do andar cercado de pilas de papel amarelado. Uma xícara de café já fria ao lado do notebook, comparando linha por linha as duas versões do documento. Por volta da meia-noite ligou para um antigo colega de faculdade, que agora trabalhava como perito em documentos para um escritório de advocacia especializado, pedindo informalmente uma opinião preliminar sobre as diferenças de fonte e espacamento entre as duas versões digitalizadas, que enviara por e-mail. Isso aqui não é só uma edição de texto simples, disse o colega. Chamaram Bruno depois de examinar as imagens por telefone. O espacamento entre parágrafos na versão registrada em cartório é sutilmente diferente do resto do documento, como se alguém tivesse inserido uma página nova no meio do arquivo original, mantendo a numeração mas alterando o conteúdo. Isso é o tipo de coisa que só aparece quando você compara com muita atenção, exatamente como você está fazendo agora. Rafael agradeceu e desligou, sentindo o peso da confirmação técnica, se soma da própria intuição que já vinha se formando havia dias. Ficou observando a tela do notebook por mais alguns minutos, o cansaço pesando nos ombros, mas incapaz de se afastar completamente daquela descoberta que sabia instintivamente que mudaria tudo dentro da empresa e possivelmente também na própria vida pessoal de Camila. Ao amanhecer com os olhos ardendo de sono perdido e uma certeza desconfortável se consolidando a cada minuto, ele finalmente teve a confirmação que procurava alguém tinha alterado deliberadamente os termos finais daquele acordo antes do registro oficial, removendo direito que tecnicamente ainda poderia estar em vigor, já que o prazo estipulado na cláusula original 25 anos ainda não tinha se completado totalmente. No dia seguinte, ele levou essa descoberta para Camila, encontrando-a no mesmo café da Vila Mariana, desta vez com uma urgência diferente na voz. Preciso demonstrar uma coisa, disse ele, abrindo o notebook e girando a tela para ela ver os dois documentos lado a lado. Encontrei isso nos arquivos antigos da empresa. Seu pai tinha direito que parece ter sido removido sem consentimento real dele antes do registro final. Camila sentiu o sangue gelar ao ver a caligrafia do próprio pai na tela, reconhecendo instantaneamente a assinatura, que também constava no envelope guardado em sua gaveta. Sem dizer nada a Rafael sobre o envelope ainda, ela pediu momento, respirou fundo e decidiu finalmente que a espera tinha chegado ao fim de verdade. Preciso demonstrar uma coisa também, disse ela, a voz tremendo levemente pela primeira vez desde que se conheceram. Mas não aqui. Preciso ir a minha casa buscar documento. Horas depois, de volta ao pequeno apartamento na Vila Mariana,
Camila finalmente abrió completamente o envelope amarelado diante de Rafael, retirando as folhas dobradas con cuidado quasi reverente. Dentro había una carta pessoal do pai explicando, en sus propias palabras, a injusticia que sentira ter sofrido, e una copia adicional mais completa do acordo original assinado, incluindo a cláusula de reaquisição preferencial com uma nota manuscrita de Eduardo Duarte confirmando que aquela era a versão, que ele de fato tinha assinado antes de qualquer alteração posterior. Meu pai sempre soube que algo tinha sido mudado, disse Camila, a voz agora carregada de uma emoção que vinha se acumulando havia anos. Mas ele nunca teve provas suficientes nem forcas para lutar contra isso antes de morrer. Me disse para guardar isso até que fosse realmente necessário. Ela pausou por instante, os olhos fixos nas próprias mãos, que seguravam as folhas amareladas. Nos últimos meses de vida, quando já quase não conseguia se levantar da cama sem ajuda, ele ainda repetia isso quase todos os dias, como se tivesse medo de que ela esquecesse a importância daquele envelope no meio de tantas outras preocupações que uma filha cuidando de pai doente naturalmente acumula. Eu prometi a ele que ia esperar o momento certo e prometi também que, quando esse momento chegasse, eu não ia hesitar. Rafael olhou para os documentos, depois para Camila, sentindo o peso completo da situação se assentar sobre ele. Isso significa, disse ele lentamente, escolhendo cada palavra como cuidado de quem sabe que está prestes a mudar completamente o rumo da conversa, que legalmente seu pai é por arranca-voz. Ainda pode ter direito a uma participação significativa na empresa, considerando que o prazo de 25 anos da cláusula original ainda não se esgotou completamente. Mas há problema, disse Camila, a voz ficando mais tensa. Na carta, meu pai também menciona empréstimo pessoal, que ele fez na época através de esquema que ele mesmo admite ter sido, nas palavras dele, moralmente questionável, para conseguir capital de giro durante período difícil, antes da própria saída da empresa. Se eu tornar pública a cláusula de requisição, corro o risco de expor também esse empréstimo, o que pode manchar a memória dele publicamente mesmo depois de morto. Rafael ficou em silêncio por longo momento, entendendo finalmente a complexidade real da decisão que Camila enfrentava. Dilema que não envolvia apenas dinheiro ou poder, mas a própria memória e dignidade de pai que ela amara profundamente e que já não estava presente para se defender ou explicar as próprias escolhas. Existe algum jeito de separar as duas coisas? Perguntou Camila, mais para si mesma do que esperando uma resposta imediata de Rafael. Reivindicar o que é meu por direito, sem que isso signifique destruir a memória que ainda tenho do meu pai diante de quem que venha a saber dessa história inteira. Talvez não completamente, respondeu Rafael, sendo honesto mesmo sabendo que a honestidade doeria. Mas existe uma diferença entre expor erro cometido sob pressão extrema, décadas atrás, e deixar Beatriz continua, se beneficiando de uma fraude deliberada e calculada. As pessoas vão entender essa diferença se ela for apresentada com clareza e contexto suficiente. Ele estendeu a mão sobre a mesa da cozinha, tocando de leve o braço dela. Gesto simples, mas carregado de cuidado, que Camila não esperava sentir tão intensamente vindo de alguém que conhecia havia tão pouco tempo. O seu pai fez uma escolha difícil numa época difícil, disse Rafael, escolhendo as palavras com cuidado. Isso não anula o direito que ele tinha, nem o direito que você tem agora. As pessoas cometem erros quando estão desesperadas. Isso é diferente de fraude planejada e executada com sangue frio, como parece ter sido o caso do outro lado. Camila olhou para ele, sentindo os olhos arderem com lágrimas que se recusava a deixar cair completamente. Eu passei a vida inteira achando que precisava proteger a reputação dele a qualquer custo, disse ela, a voz embargada. Talvez seja hora de aceitar que ele também era humano, e que isso não diminuiu que ele construiu nem o que sofreu. Rafael assentiu sem dizer mais nada naquele momento, apenas permitindo que o silêncio confortável entre os dois preenchesse o espaço que palavras não conseguiriam preencher melhor. Foi exatamente nesse momento, como os dois documentos, ainda abertos sobre a mesa da cozinha, que o celular de Camila vibrou com uma mensagem de número desconhecido, que se revelou ao ser aberta vinda diretamente de Beatriz, obtida através de antigo contato de recursos humanos que ainda tinha o número de Camila salvo no sistema. A mensagem era curta, mas continha uma ameaça velada,
cada palavra escolhida com uma precisão fria, que deixava claro que Beatriz não estava simplesmente reagindo por impulso. Soube que você andou se encontrando com Rafael Amaral. Espero que não esteja pensando em causar mais problemas para minha empresa. Tenho certeza de que você não gostaria que certos assuntos antigos, envolvendo seu falecido pai, se tornassem públicos sem necessidade. Enquanto isso de volta ao escritório, Fernanda tinha comunicado, por conta própria e sem que ninguém pedisse, a organizar dossiê informal sobre a queda de faturamento dos últimos 2 meses, motivada por uma preocupação genuína com o próprio futuro no emprego. Numa das pastas compartilhadas que Camila deixara organizadas antes de sair, Fernanda encontrou por acaso documento antigo mencionando o nome Eduardo Duarte Associado, endereço residencial que, ao pesquisar rapidamente, coincidia exatamente com o endereço registrado nos formulários de contratação de Camila Rocha preenchidos 2 anos antes. No início, Fernanda pensou que fosse coincidência, mas a curiosidade a levou a pesquisar mais, cruzando sobrenomes, datas de nascimento e endereços antigos, até chegar à conclusão, como um misto de choque e admiração de que Camila era, com toda a probabilidade filha do sócio fundador original da empresa. Ela não contou a ninguém imediatamente, sentindo que aquela informação era grande demais e delicada demais para compartilhar sem pensar com cuidado nas consequências, mas guardou a descoberta como uma sensação estranha de lealdade renovada por alguém que já não trabalhava mais ali. Numa conversa de corredor, Fernanda comentou casualmente com Ricardo sobre a descoberta sem entrar em detalhes completos, apenas insinuando que talvez a saída de Camila tivesse raízes muito mais profundas do que qualquer deles imaginava. Se isso for verdade, disse Ricardo, baixando a voz instintivamente mesmo estando praticamente sozinho no corredor, isso muda completamente o jogo. Não estamos falando de uma funcionária insatisfeita. Estamos falando de alguém que pode ter direitos reais sobre essa empresa. Fernanda assentiu, sentindo o próprio estômago apertar com a magnitude que aquilo poderia significar não apenas para Beatriz, mas para todos que ainda trabalhavam ali, incluindo ela mesma. Naquela mesma tarde, Camila sentiu o corpo inteiro gelar ao ler a mensagem. No celular, a certeza absoluta se instalando de que Beatriz sabia, ou pelo menos suspeitava fortemente exatamente como ela era, e estava disposta a usar a memória do próprio pai como arma para mantê-la em silêncio. O twist que ela tinha temido durante anos, a possibilidade de que a verdade sobre a cláusula de reaquisição finalmente saísse à luz, tinha finalmente se revelado, mas junto dele vinha risco concreto e doloroso que ainda precisava ser enfrentado antes que qualquer vitória pudesse ser considerada completa. Risco que envolvia não apenas números e contratos, mas a própria honra de homem que já não podia falar por si mesmo. A sala de reuniões do conselho estava mais cheia do que o normal na Mannheim, que Camila decidiu finalmente enfrentar Beatriz diretamente. Rafael tinha organizado como autorização dos 3 investidores minoritários uma reunião extraordinária para apresentar os resultados de sua consultoria de reestruturação, mas o verdadeiro propósito daquele encontro era outro, e apenas ele, Camila e os 3 membros do conselho sabiam disso com antecedência. Beatriz entrou na sala vestindo terno escuro, o rosto composto numa expressão de autoridade, que já começava a mostrar fissuras visíveis nas últimas semanas de crise contínua. Ao ver Camila sentada ao lado de Rafael na ponta da mesa, seu rosto perdeu a cor por instante, antes de se recompor rapidamente. Não sabia que teríamos visitas não autorizadas nesta reunião, disse Beatriz, tentando manter o controle da situação. Desde o primeiro momento daquela manhã tensa, Camila está aqui a convite formal do conselho. Respondeu dos investidores, homem de cabelos grisalhos chamado Alberto, com a voz calma mas firme. Temos documentos importantes para discutir, e ela tem relação direta com eles. Beatriz sentou-se lentamente, os olhos alternando entre Camila e Rafael, tentando calcular quanto eles realmente sabiam. Rafael começou a apresentação abrindo com os números financeiros da empresa, mostrando a queda acentuada de receita nas últimas semanas e depois, sem aviso prévio, projeto na tela a imagem digitalizada dos 2 documentos societários, o original com a cláusula de reaquisição preferencial e a versão alterada registrada em cartório. Encontramos uma discrepância séria nos registros históricos da empresa, disse Rafael, a voz profissional mas firme.
Uma cláusula que garantia direito de requisição preferencial a Eduardo Duarte, sócio fundador original, parece ter sido removida sem consentimento, documentado antes do registro final do acordo de saída dele. Beatriz levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando como um som áspero contra o piso. Isso é uma acusação extremamente grave sem fundamento, disse ela, a voz elevada quase gritando. Vocês estão sugerindo que eu ou meu marido cometemos fraude documental. É exatamente isso que os documentos sugerem, respondeu Camila, levantando-se também a voz firme mas controlada, o oposto completo da explosão de Beatriz. E eu tenho a versão original assinada pelo meu pai, guardada por ele mesmo antes de morrer, confirmando exatamente o que foi alterado. A sala ficou em silêncio absoluto por um momento, todos os olhares alternando entre as duas mulheres em pé, uma de cada lado da mesa ao passado, e o presente finalmente colidindo diante de testemunhas que não podiam mais ser ignoradas ou manipuladas. Beatriz recuperou-se do choque inicial e caminhou até a extremidade da mesa, encarando Camila de perto, a voz agora carregada de uma fúria contida, que vinha se acumulando havia semanas. Você entrou nesta empresa disfarçada, disse ela, o dedo apontado quase na direção de Camila. O seu nome falso se infiltrou como uma espia, e agora quer se apresentar como a vítima inocente nessa história toda. Isso não vai colar diante de ninguém que conheça os fatos completos. Eu sei o sobrenome da minha mãe, respondeu Camila, sem recuar centímetro, a voz mantendo-se firme, apesar da provocação direta. Não cometi crime nenhum fazendo isso. A senhora, por outro lado, alterou documento legal para roubar direitos que não lhe pertenciam. Existe uma diferença enorme entre proteger a própria privacidade e cometer fraude documental para benefício próprio. Beatriz bateu a mão na mesa, o som seco ecoando pela sala silenciosa. Eu construí essa empresa como sangue e o suor do meu marido, disse ela, a voz agora tremendo visivelmente. Ricardo trabalhou noites inteiras, sacrificou a própria saúde para transformar essa consultoria em algo relevante no mercado. Seu pai já tinha desistido antes mesmo de ser, sempre reclamando, sempre criando obstáculos para qualquer decisão que exigisse coragem. Isso não é verdade, disse Camila, a voz subindo de tom pela primeira vez naquela reunião. A raiva finalmente encontrando uma fresta para escapar, depois de anos de contenção cuidadosa. Meu pai lutou até o último dia para proteger o que tinha construído. A diferença entre ele e a senhora é que ele nunca precisou mentir para conseguir isso. Rafael observou aquele embate com o coração acelerado, resistindo ao impulso de intervir imediatamente, sabendo que aquele confronto direto doloroso como era, precisava acontecer sem interferência externa para que Camila pudesse finalmente colocar em palavras tudo que carregara em silêncio durante tanto tempo. Você é filha de Eduardo, disse Beatriz, a voz agora mais baixia, quase incrédula, como se finalmente juntasse as pecas, que suspeitava há semanas, mas se recusava a confirmar completamente. Só respondeu Camila sem hesitar. E trabalhei 2 anos sob seu comando, sendo tratada como se não valesse nada, enquanto a senhora se sentava numa posição que, legalmente, talvez nunca tenha sido inteiramente sua para ocupar sozinha. Beatriz, sentindo o controle da situação escapar rapidamente, recorreu à única arma que ainda acreditava ter. Se você tornar isso público, disse ela, olhando diretamente para Camila com brilho quase desesperado nos olhos, eu também vou tornar público o empréstimo irregular que seu pai fez na época. As pessoas vão lembrar dele não como fundador injustiçado, mas como alguém que também jogou sujo quando preciso. A sala ficou tensa, os investidores trocando olhares preocupados, enquanto Camila sentiu o peito apertar diante daquela ameaça que ela tinha temido durante toda a jornada até aquele momento. Mas antes que pudesse responder, foi Alberto, o investidor de cabelos grisalhos, que interveio com uma calma que surpreendeu todos na sala. Isso não vai ser necessário, disse Alberto, olhando diretamente para Beatriz. Já revisamos os documentos com nosso próprio departamento jurídico antes desta reunião. A alteração da cláusula constitui fraude documental clara, independentemente de qualquer empréstimo antigo e irrelevante que o Sr. Duarte possa ter feito. Os 2 assuntos não têm peso equivalente perante a lei e a senhora sabe muito bem disso. Beatriz, encurralada, tentou ainda argumentar, levantando questões técnicas sobre prazos de prescrição e validade de documentos antigos, mas sua voz já não carregava a mesma convicção de minutos antes. Foi então que o próprio departamento jurídico da empresa,
presente na reunião a pedido do Conselho, confirmou formalmente que a cláusula de reaquisição ainda estava dentro do prazo de validade original e que a alteração fraudulenta configurava motivo suficiente para a abertura de processo tanto civil quanto criminal contra os responsáveis. E isso não termina aqui, disse Beatriz, finalmente se levantando e caminhando até a porta, a voz tremendo entre raiva e derrota. Vocês vão precisar de mais do que papéis antigos para me tirar do comando desta empresa. A reunião terminou sem uma resolução completa naquele mesmo dia, porque Beatriz, através do próprio advogado, conseguiu nas semanas seguintes uma liminar temporária que suspendia qualquer decisão definitiva sobre a reestruturação societária, e que uma perícia documental completa fosse realizada processo que, segundo o advogado dela, poderia se estender por meses. A notícia da liminar chegou a Camila por telefone através de Alberto, numa tarde de sexta-feira em que ela e Rafael revisavam juntos alguns detalhes finais da proposta de reestruturação que planejavam apresentar ao Conselho. Ao ouvir a notícia, Camila sentiu vazio repentino no estômago, como se o chão tivesse cedido debaixo de projeto que ela julgava praticamente concluído. Como isso é possível? Perguntou ela a Rafael depois de desligar o telefone. A voz carregada de uma frustração que ela raramente permitia transparecer com tanta clareza. Nós tínhamos os documentos. Tínhamos a confissão implícita dela na própria reunião. Rafael fechou o notebook lentamente, escolhendo as palavras com cuidado antes de responder. O sistema jurídico se move devagar de propósito, disse ele. Isso protege inocentes, mas também dá tempo para culpar os manobrar. Não significa que perdemos. Significa que vamos precisar esperar mais pouco, antes de vencer de verdade. Nas semanas que se seguiram, o clima dentro do escritório da Prisma Consultoria permaneceu tenso e incerto, com funcionários evitando comentar abertamente sobre o processo em andamento, temendo que qualquer palavra dita no lugar errado pudesse comprometer a própria posição diante de uma disputa cujo resultado final ainda parecia distante e incerto. Ricardo, que já tinha decidido silenciosamente de que lado da história preferia estar, passou a compartilhar discretamente com Rafael qualquer informação relevante que encontrasse nos próprios registros financeiros. Gesto pequeno de lealdade que, se descoberto por Beatriz, poderia lhe custar o emprego imediatamente. Numa manhã particularmente tensa, Camila recebeu a notícia de que o próprio advogado de Beatriz tinha conseguido convencer o juiz responsável de que a perícia deveria incluir uma análise adicional sobre a autenticidade da carta pessoal de Eduardo Duarte, sugerindo sem provas concretas que o documento poderia ter sido produzido recentemente para dar aparência de legitimidade a uma reivindicação forjada. Aquela manobra, embora sem fundamento sólido, atrasou ainda mais o processo. E Camila, ao receber a notícia, sentiu por instante uma vontade quase esmagadora de desistir completamente, de aceitar que talvez a justiça simplesmente demorasse demais para pessoas como ela. Foi Rafael que me encontrou naquela tarde, sentada no mesmo café da Vila Mariana, olhando para a própria xícara sem tocá-la, os olhos vermelhos de cansaço que ia muito além do físico. Eu não sei se ainda tenho forças para essa luta toda, confessou Camila. A voz baixa, quase sussurro. Às vezes parece que não importa quanta prova a gente reúna. Sempre vai existir uma manobra nova para atrasar tudo de novo. Rafael sentou-se ao lado dela, não na frente, gesto pequeno mas significativo, e ficou em silêncio por momento antes de responder. Seu pai esperou 20 anos, disse ele finalmente. Você já esperou 2. Eu sei que parece injusto ter que continuar esperando, mas desistir agora não vai devolver esse tempo todo que já foi gasto, nem vai trazer paz para o que ele sofreu. Vai só garantir que a espera tenha sido em vão. Camila e Rafael, que nas últimas semanas tinham se aproximado, além da relação estritamente profissional, sentiram o peso daquele obstáculo inesperado como desânimo compartilhado. Numa noite sentados no mesmo café da Vila Mariana, onde tudo tinha começado entre eles, Rafael expressou pela primeira vez uma frustração que vinha carregando em silêncio. Acho que tínhamos vencido, disse ele, olhando para o próprio café já frio. Mas ela ainda consegue manipular o sistema para ganhar tempo. Às vezes parece que pessoas como ela sempre encontram uma saída. Camila colocou a mão sobre a mesa perto da mão dela, sem tocar completamente, ainda gesto pequeno, mas carregado de significado. Meu pai levou 20 anos esperando por este momento, disse ela, a voz suave mas determinada. Alguns meses de perícia não vão nos derrubar agora.
Chegamos aqui porque fomos pacientes e cuidadosos. E vamos continuar sendo. Rafael olhou para ela algo mudando na expressão dele. Uma mistura de admiração e algo mais profundo, que ele vinha evitando nomear completamente durante as últimas semanas de trabalho conjunto. Você sabe, disse ele a voz mais baixa, quase hesitante, que quando comecei essa consultoria, meu único objetivo era resolver problema financeiro para cliente que estava me pagando bem. E agora, perguntou Camila, olhando diretamente para ele, o coração batendo mais forte do que gostaria de admitir. Agora percebo que estava disposto a colocar em risco minha própria reputação profissional indo contra a pessoa que efetivamente me contratou, disse Rafael, porque simplesmente não conseguia mais separar o que era certo do que era conveniente. E isso de muito mais a ver com você do que eu esperava. Quando aceitei este trabalho, Camila sentiu o rosto esquentar levemente, uma sensação que não experimentava havia muito tempo. Desde antes de todo o peso da vingança silenciosa ter consumido boa parte de sua vida emocional. Isso é perigoso para você, disse ela, meio brincando, meio séria. Os investidores podem não gostar de saber que o consultor deles se apaixonou pela pessoa que está processando a chefe original. Diga eles não gostarem, respondeu Rafael, com sorriso pequeno mas sincero, finalmente colocando a mão completamente sobre a dela. Já abandonei a posição segura no momento em que decidi de contar sobre aqueles documentos, em vez de simplesmente entregar tudo para Beatriz resolver do jeito dela. Não vou recuar agora. Camila virou a própria mão dentro da dele, entrelaçando os dedos com cuidado, sentindo o calor daquele contato atravessar corpo que havia muito tempo se acostumara a manter distância de qualquer aproximação que pudesse parecer vulnerabilidade. Meu pai teria gostado de você, disse ela, a voz embargada de uma emoção que misturava tristeza e algo parecido com esperança renovada. Ele sempre dizia que reconhecia caráter pela forma como uma pessoa se comporta quando ninguém está observando. E você fez tudo isso sem precisar que eu pedisse, sem esperar nada em troca além de fazer a coisa certa. Isso significa que estou aprovado, perguntou Rafael, tentando aliviar a tensão emocional do momento com pouco de humor leve. Significa que está mais do que aprovado, respondeu Camila, rindo pela primeira vez naquela noite com riso completo sem reservas, o tipo de riso que ela quase tinha esquecido que ainda conseguia produzir depois de tanto tempo carregando peso e cautela em cada gesto. Eles ficarão ali por mais tempo. As mãos entrelaçadas sobre a mesa pequena do café, conversando sobre coisas menores, sobre os planos que Camila tinha para o próprio futuro independentemente do resultado do processo judicial sobre a cidade de São Paulo, que ambos amavam por razões diferentes, sobre a possibilidade distante mas real de construir alguma coisa juntos, que não dependesse inteiramente da resolução daquela batalha corporativa, que ainda consumia boa parte de suas energias diárias. As semanas seguintes trouxeram o processo de perícia documental prometido, período tenso em que peritos contratados pelo tribunal analisaram cuidadosamente a caligrafia ao papel, a tinta e cada detalhe técnico dos documentos apresentados por Camila, comparando-os com registros originais em cartório, e com outros documentos assinados por Eduardo Duarte na mesma época, buscando qualquer sinal de inconsistência que pudesse invalidar as provas. Finalmente, depois de 2 meses de espera angustiante, o resultado da perícia confirmou de forma conclusiva que a versão apresentada por Camila era autêntica e que a versão registrada em cartório décadas antes tinha sido de fato alterada de forma fraudulenta antes do registro oficial. O relatório pericial de mais de 60 páginas detalhava com precisão técnica cada divergência encontrada entre os dois documentos, desde variações mínimas na densidade da tinta e inconsistências no padrão de datilografia usado em diferentes partes do contrato, elementos que somados deixavam pouquíssima margem para qualquer contestação séria por parte da defesa de Beatriz. O próprio advogado dela, ao receber a cópia do relatório, admitiu em conversa reservada com colega que as chances de reverter aquele resultado em qualquer instância superior eram praticamente inexistentes. Com essa confirmação em mãos, o Conselho Administrativo convocou uma nova reunião, desta vez definitiva, para decidir o futuro da empresa. Beatriz compareceu a essa reunião sozinha, sem o advogado que a acompanhara durante todo o processo, o rosto marcado por semanas de tensão acumulada. Ao ser informada oficialmente que perderia o controle acionário majoritário
Da empresa como participacao sendo redistribuída conforme a cláusula original de requisicao preferential. Ela não gritou nem discutiu como fizeram na primeira confrontação semanas antes. Apenas ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos sobre a mesa. Eu só queria proteger o legado do meu marido, disse ela finalmente, a voz baixa quase irreconhecível comparada à autoridade que costumava projetar. Talvez tenha me perdido no caminho tentando fazer isso. Camila, observando aquela derrota silenciosa, sentiu algo inesperado além da satisfação que imaginara sentir durante todos aqueles anos de espera, uma pontada estranha de compreensão não perdão completo, mas reconhecimento de que adorei o medo de Beatriz. Embora tivessem levado a escolas erradas e prejudiciais, não eram completamente incompreensíveis. Meu pai também só queria proteger algo que construiu, disse Camila, a voz mais suave do que esperava usar naquele momento. A diferença é que ele nunca escolheu mentir para conseguir isso, mesmo quando teria sido mais fácil. Beatriz levantou-se lentamente, ajeitando o próprio casaco como um gesto quase automático, o último resquício de dignidade que ainda conseguia reunir diante daquela plateia, que a observava em silêncio. Antes de sair da sala pela última vez como líder daquela empresa, parou junto à porta e virou-se novamente para Camila, os olhos marejados, mas a voz ainda firme. Espero que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, disse ela. Um comentário que soou mais como um pedido genuíno do que como uma provocação final. O poder muda as pessoas de formas que elas mesmas não percebem, e que seja tarde demais para voltar atrás. Camila assentiu sem responder imediatamente, apenas observando Beatriz atravessar a porta e desaparecer no corredor, carregando consigo décadas de decisões que cedo ou tarde sempre encontram o próprio peso de volta. O processo criminal contra Beatriz por fraude documental seguiu seu curso, normal na justiça, resultando eventualmente numa condena que a acompanha. Alternativa considerando a ausência de antecedentes e o tempo decorrido desde o crime original. Mas ela foi definitivamente afastada de qualquer cargo de gestão na Prisma Consultoria, perdendo também a maior parte de sua participação acionária, redistribuída conforme determinado pela decisão judicial final. A notícia da decisão final se espalhou pelo escritório na mesma velocidade com que a notícia da demissão de Camila tinha se espalhado meses antes, mas desta vez o clima era completamente diferente. Fernanda, ao saber do resultado por comunicado oficial enviado pelo próprio Alberto correu à mesa de Ricardo com os olhos brilhando de uma emoção que mal conseguia conter. Ela ganhou, disse Fernanda quase sem fôlego. A Camila ganhou de verdade. Ricardo sorriu, sorriso genuíno que raramente aparecia em seu rosto, desde que a crise financeira tinha começado a consumir cada aspecto da rotina de trabalho na empresa. Eu sempre suspeitei que ela tinha algo especial, disse ele, guardando o próprio celular no bolso depois de ler a mesma notícia. Nunca imaginei que fosse justiça histórica dessa magnitude. Naquela tarde, um pequeno grupo de funcionários, incluindo Fernanda, Ricardo e Tiago, organizou informalmente uma reunião de comemoração num bar próximo ao escritório, brindando não apenas a vitória legal de Camila, mas também a esperança renovada de que a empresa, onde trabalhavam havia anos, finalmente teria um futuro mais estável e mais justo do que o presente incerto que tinham vivido nos últimos meses. Tiago, levantando o copo de cerveja, propôs brinde que arrancou risos de todos ao redor da mesa pequena. Que a próxima chefe saiba reconhecer talento sem precisar que eleva. Embora primeiro para perceber isso, disse ele, e o grupo todo riu. Riso de alívio genuíno depois de meses de tensão acumulada dentro daquele ambiente corporativo que tinha quase desmoronado por completo. Camila, agora reconhecida oficialmente como herdeira legítima de participação significativa na empresa, que o próprio pai ajudara a fundar décadas antes, decidiu, com apoio unânime do Conselho, assumir um papel de liderança na reestruturação da Prisma Consultoria, não para destruí-la completamente, como talvez tivesse desejado nos primeiros dias depois da demissão, mas para reconstruí-la sob princípios diferentes, mais alinhados com os valores que o próprio pai sempre defendera. Uma das primeiras decisões que tomou,
Como nova líder da empresa foi convocar uma reunião geral com todos os funcionários muito diferente daquela reunião tensa que Beatriz tinha conduzido meses antes, anunciando não apenas mudanças na liderança, mas também plano concreto de valorização salarial e reconhecimento de mérito que ela mesma redigira nas semanas anteriores, inspirada diretamente pelas próprias experiências de injustiça que tinha vivido enquanto ainda era apenas uma analista senior tratada como descartável. Ninguém aqui vai ser tratado como se fosse invisível. Enquanto eu estiver à frente desta empresa, disse Camila, diante de todo o quadro de funcionários reunido no mesmo salão, onde Beatriz fizera seu discurso de falsa confiança meses antes. Cada pessoa nesta sala tem valor, e esse valor vai ser reconhecido de forma justa, com transparência e com respeito, exatamente como meu pai sempre acreditou que deveria ser feito desde o início. O aplauso que se seguiu não foi apenas cortesia profissional, foi genuíno, prolongado, carregado de alívio coletivo, que só quem tinha vivido meses de incerteza e medo poderia compreender completamente. Numa tarde ensolarada, meses depois de toda aquela tempestade ter finalmente se acalmado, Camila e Rafael caminhavam juntos pela Avenida Paulista, agora namorando abertamente sem qualquer preocupação com política corporativa ou aparências profissionais que antes os mantinham cautelosos. O vento morno de fim de tarde levantava levemente as folhas das árvores ao longo da avenida e pedestres apressados passavam ao redor deles, indiferentes ao significado enorme que aquele momento carregava para os dois. Você já decidiu o que vai fazer como o escritório antigo da Beatriz? Perguntou Rafael enquanto os dois esperávamos sinal fechar numa esquina movimentada. Vou transformar em sala de reuniões compartilhada, respondeu Camila sorrindo de leve. Nenhum executivo vai ter mais uma sala isolada só para si mesmo, trancada do resto da equipe. Meu pai sempre dizia que paredes fechadas criam distância desnecessária entre quem decide e quem executa. Rafael riu apertando de leve a mão dela, enquanto atravessavam a rua junto como grupo de pedestres. Isso parece exatamente como você, disse ele. Sempre pensando em como fazer diferente, nunca satisfeita em simplesmente repetir o que já existia antes. Perto da entrada do prédio onde tudo tinha começado, Camila parou por instante olhando para o letreiro, que já não dizia Prisma Consultoria, mas Sim Duarte Consultoria Estratégica, nome que ela escolhera pessoalmente como homenagem final ao pai. Ele ficaria orgulhoso, disse Rafael, seguindo o olhar dela até o letreiro novo. A voz carregada de uma ternura que Camila já reconhecia bem, depois de meses construindo aquela relação ao lado de tudo o mais que tinham enfrentado juntos. Camila sorriu, sorriso completo e leve, diferente de todos os sorrisos contidos, que dera durante os 2 anos difíceis que antecederam aquele momento. Ele sempre disse que a hora certa chegaria, respondeu ela, entrelaçando os dedos como os de Rafael, enquanto entravam juntos no prédio. Só não imaginei que quando chegasse, eu também encontraria alguém para atravessar essa hora junto comigo. Dentro do saguão, Almeida ainda trabalhando na portaria do mesmo. Perdiu, levantou os olhos e reconheceu Camila instantaneamente. Sorriso largo se abrindo no rosto enrugado pelos anos de trabalho. A senhorita voltou, disse ele genuinamente feliz, escutando por instante a formalidade que normalmente mantinha com os funcionários que circulavam por ali. Voltei diferente, seu Almeida, respondeu Camila, parando por instante diante da portaria como fazia todos os dias, antes de sua saída meses atrás. Voltei para construir alguma coisa que meu pai teria orgulho de ver, e para nunca mais deixar ninguém aqui dentro se sentir tão pequeno quanto eu me senti antes de ir embora. O velho segurança assentiu, os olhos levemente úmidos, entendendo. Talvez melhor do que qualquer relatório financeiro complexo jamais poderia explicar com números frios o quanto aquele momento simples representava não apenas uma vitória pessoal, mas o fechamento definitivo de ciclo que tinha começado muito antes de qualquer deles ali presentes imaginar.